Está no ar o Videocast Cristão. Videocast Cristão é a primeira revista multimídia produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil. Apresentação: João Cruz. Olá, você está assistindo ao Videocast Cristão número 9. Hoje, dia 13 de maio de 2010. Videocast Cristão é a primeira revista multimídia produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil. Neste episódio do Videocast Cristão número 9, você vai ter muitas entrevistas, vai ter o estudo da semana com Edson Cruz, diretamente de Curitiba, via internet. Você vai ter a entrevista da semana com o nosso irmão Enio Latorre Júnior, que está em mudança para os Estados Unidos, mas tem colaborado com o Videocast Cristão. Vai ter música vocal, 2 quadros de música vocal e muito mais. Charada do Videocast Cristão. Chave de pau, porta da água, caça fugiu, caçador morreu. Então, você consegue adivinhar a charada do Videocast Cristão sem consultar a internet? Até a próxima semana? Mande e-mail para a gente através do nosso e-mail podcastcristão@gmail.com, participando então da charada do Videocast Cristão. Quem acertar, o primeiro que responder a essa charada sem consultar a internet, seja justo, você pode receber um prêmio do Videocast Cristão. Semana que vem nós daremos a resposta dessa charada do Videocast Cristão. Ideia de evangelismo. Em entrevista gravada no CRE 2009, 2 irmãos, nosso irmão João de Araçatuba e nosso irmão Fernando de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, dão ideias de evangelismo. Acompanhe então a entrevista feita com os nossos irmãos no CRE 2009. Edson Cruz, diretamente do CRE para o Podcast Cristão. Estamos aqui com 2 irmãos, o João de Araçatuba e o Fernando de Campo Grande. Gostaríamos de saber dos dois uma dica de evangelismo. Se você fosse evangelizar alguém, qual é uma boa dica que você oferece para as pessoas? Olha, uma das dicas que eu posso dar, que funciona na nossa congregação em Araçatuba, nós fazemos uma vez por mês o Dia do Amigo. Então, cada membro da igreja se compromete a levar 1, 2, 3 amigos, quanto ele puder levar. E nessa ida nós fazemos uma ficha com nome, endereço, telefone. E no momento que essa pessoa vai nos visitar, a gente oferece o estudo em casa. Aí a pessoa, uns aceitam, outros não aceitam, né? Então aqueles que aceitam, nós temos vários grupos que vai nas casas dar esses estudos de conversão. Nós estudamos muito com essas pessoas, uma apostila que nós temos do nosso querido irmão, já falecido, Eugênio, lá de Campo Grande, que ele fez essa apostila e passou para várias igrejas. Muito boa. Então nós usamos essa apostila e a conversão. Então é um dos trabalhos que nós fazemos em Araçatuba e dá muito certo. Muito obrigado. Também vamos conversar com o nosso irmão Fernando, de Campo Grande. Qual seria a dica, Fernando, que você poderia passar para as pessoas que estão ouvindo o podcast? Bom, o que nós utilizamos em Campo Grande, no Jardim Colômbia, é fazer visitas. No sábado, nós nos reunimos e temos visitas. E dessas visitas sempre surge a oportunidade de oferecer o estudo. E é justamente o PB também que nós fazemos. E normalmente de um estudo surgem outros, porque é uma sequência. E na quinta-feira nós nos reunimos para fazer o ensaio de hinos do devocional, normalmente na casa de um irmão. Toda semana é na casa de um. E aí acontece dos familiares estarem juntos e gostam e procuram saber do estudo, de como fazer, e é assim a sequência nossa. É o que nós temos usado, é o PB, essa apostila que o João falou, e o resultado está sendo excelente. Muito obrigado, Fernando. Agradecemos sua participação. Edson Cruz, diretamente para o Podcast Cristão. Entrevista da semana. A entrevista dessa semana do Videocast Cristão número 9, como anunciamos no Videocast Cristão número 8, é com o nosso irmão Enio Latorre Júnior. Ele esteve no CRE 2010 e fez uma série de palestras encorajando os irmãos baseado no livro de Provérbios. Então assista agora a primeira parte da entrevista com o nosso irmão Enio Latorre Júnior. Estamos aqui no CRE 2010 com o assunto Missões e Ações, mas na parte da manhã nós temos um encorajamento
Para os irmãos que estão ouvindo, nós temos falado, na verdade o Enio tem falado, sobre o livro de Provérbios. Provérbios é um livro muito bom, nós já conhecemos bastante e precisamos ler mais, é claro. Mas, Enio, deixa eu falar um pouco, vamos falar um pouco, começar falando um pouco sobre você. Tá? Você é missionário em Curitiba? Sim, lá há 7 anos. 7 anos missionário em Curitiba. Mas vamos, antes disso ainda, sobre sua conversão. Vamos falar um pouquinho sobre sua conversão. Como foi sua conversão? Bem, eu cresci e nasci já num berço cristão, vamos dizer assim. Meus pais já estavam trabalhando como missionários em Bauru. Então, desde pequeno já interagi e vivi neste mundo, né, privilegiado. E aí crescendo nisso, vendo a vida das pessoas sendo mudadas e vendo as histórias das pessoas, o antes e o depois, e fazendo parte disso e vendo meus pais agindo, interagindo nessa maneira, aí o negócio foi gradativo, como eu disse, fui crescendo nisso até que cheguei no ponto que fazia sentido entregar minha vida no que eu tinha visto que já era importante, né? Por Jesus, a diferença que Jesus fazia na vida das pessoas. Então, uma bela tarde, meu pai e eu conversamos e já vínhamos conversando de várias formas diferentes, mas aí sentamos e conversamos e aí me batei naquela noite. Que bom, e quanto tempo faz isso? Nossa, isso aí faz pelo menos uns 20 anos. Que bom. Então agora você está ensinando outras pessoas a entrar no mesmo caminho. Graças a Deus. Que bom, muito bom. Certo, então vamos falar um pouco sobre o livro de Provérbios. Eu tenho aqui algumas perguntas preparadas. Preparado para elas? Tá certo. Qual o propósito do livro de Provérbios? Provérbios é interessante. Já de cara no Provérbios capítulo 1, versículo 1 a 6, Salomão já dá uma introdução e explica o propósito dessa coletânea, né? Ele diz: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, de forma resumida, os provérbios têm a intenção de ajudar o leitor a ganhar conhecimento, a entender a disciplina de Deus, a entender o caminho que Deus tem mostrado e através da sua sabedoria. Então, o ser humano tem acesso à sabedoria divina e Provérbios foca nisso. Inclusive, ele especifica alguns grupos. O jovem, que por natureza é inexperiente, através da sabedoria em Provérbios, consegue ganhar o que os anos ainda não lhe deram, que é a sabedoria e a experiência. Quem já é sábio pode agregar sabedoria mais ainda, também por causa da sabedoria divina. Então é um benefício para todos. É um benefício para todos. Videocast Cristão Entrevista. Nós temos falado bastante sobre o Centro de Recuperação CRER. Nosso irmão Vicente tem liderado aquele trabalho e tem feito um bom trabalho e tem surtido bastante efeito para muitas congregações da Igreja de Cristo em São Paulo. Você pode ter mais informações, mesmo que não esteja em São Paulo, com o nosso irmão Vicente do Centro de Recuperação CRER. Numa outra ocasião, nós fizemos uma entrevista com a nossa irmã Iraí. Ela conta sobre a sua experiência em codependência. O CRER tem ajudado ela também. Então, mas a gente pode falar também um pouco sobre como a senhora se sentia antes? Olha, eu me sentia como ele, só que ele usava droga e eu não.
Mas todo mundo fala assim, as pessoas são difíceis de entender o que acontece com o drogado e o que acontece com a família dele. Porque a família também fica no submundo, ela não tem com quem conversar. Ele é acusado de usar droga e você de não ter cuidado dele. Então a minha visão é diferente da Luana, porque ela é irmã, e diferente dela porque ela é esposa, eu sou mãe. Então a mãe se sente muito culpada. E a primeira vez que eu pude conversar abertamente o que eu sentia e como eu via foi no CRE junto com eles lá, e foi muito bom para mim. E o que exatamente você sentia? Eu sentia raiva dele, mas eu também me culpava por ele estar usando droga. E na verdade eu não tenho culpa, foi um caminho que ele escolheu. Porque ele também já era batizado, ele já tinha ido na igreja, ele escolheu o próprio caminho dele. Entendendo melhor agora a situação, como se sente? Como eu me sinto? Sim. Olha, eu peço muito para Deus que cuide dele, porque eu já fiz a minha parte como mãe. É muito difícil para uma mãe entender, mas ele teve amor, ele teve carinho, ele teve uma família boa, porque você conhece, sabe que é verdade. Então ele procurou isso porque ele quis, e agora ele tem que sair porque ele quer. Verdade. Porque nós já demos todo o apoio que a gente podia ter dado para ele. Não adiantou nada e não mudou nada. Então a gente também chegou à conclusão de que cada um tem a sua própria hora e a hora que Deus quer, não que a gente quer. Não é? Sem dúvida. Nós imaginamos que tenha muitas outras pessoas também na situação que a senhora está passando ainda, né? Tem muitas mães. A senhora indicaria que o CRE é um bom caminho para seguir e encontrar boas respostas? É muito bom você poder falar abertamente aquilo que você sente. E passar a entender como lidar com eles, porque como a Luana disse, eles fazem muita chantagem com a gente, principalmente com a mãe, né? Os irmãos ainda são um pouquinho mais frios, vão fazer papel de ruim, mas a mãe não tem coragem. A mãe tem outro sentimento, né? O filho pode ter 50 e ela continua sendo mãe. Mas a gente aprende a lidar com eles. E como lidar agora nessa situação? Eu trato ele com carinho, eu quero que ele saiba que eu o amo de qualquer maneira, mas que ele tem que procurar a salvação dele sozinho. Ele entrou nessa sozinho, ele tem que sair. E a saída é só entender que Deus existe e não quer nada de ruim para nenhum filho seu, não é? Sem dúvida. É só. Tá bom então. Muito obrigado. Videocast Cristão Entrevista. Estivemos no Lar Cristão de Cabreúva e fizemos uma entrevista com um casal de pais sociais. Você pode ajudar ao Lar Cristão de Cabreúva com as suas doações. Eles precisam das suas doações hoje mesmo. Então entre em contato com o Lar Cristão de Cabreúva. Assista agora essa entrevista com os pais sociais lá do Lar Cristão de Cabreúva. Meu nome é Adeilton, eu vim de Salvador. Amanhã estou fazendo, nós, né, eu e o Ju, estamos fazendo um ano aqui no lar e assim, para nós está sendo uma maravilha trabalhar, né, aqui no lar. Para nós está sendo muito importante, né, porque sabemos que tem criança aqui e realmente precisa de nossas ajudas, né, nós somos pais sociais, né, e um convite do Bira nos convidou para trabalhar aqui. Nós estamos aqui prestando esse serviço que é para Deus também, né? As crianças precisam muito do nosso trabalho, precisam de que nós passamos a educação espiritual para eles, né? Precisam de educação familiar também. E aqui o nosso trabalho basicamente é esse, né? Cuidar com eles com dedicação, com amor, com carinho, né? Educá-los da forma melhor possível. E a gente precisa de apoio, né? De muitos irmãos, da Igreja de Cristo em si, para que esse trabalho nunca se acabe, né? É importante que as igrejas estejam atentas ao lar cristão, porque um trabalho minucioso é um trabalho de crianças que chegam com suas vidas, né, assim acabadas, e a gente tem que
fazer esse trabalho para que eles possam se sentir amados, né? Então a gente pede a ajuda de vocês em oração, em contribuição, né? Mais importante, oração, né? Porque é Deus que trabalha aqui no lar junto conosco. O Lar Cristão de Cabreúva vive de doações e você pode ser generoso com o Lar Cristão e fazer com que pessoas que saem de lá contem boas histórias, porque você ajudou. Então entre em contato com o Lar Cristão de Cabreúva, visite esse novo site que nós fizemos para eles e você pode então participar dessa obra da Igreja de Cristo. Voltamos com a entrevista da semana e continuamos ouvindo e assistindo a entrevista com o nosso irmão Enio Latorre Júnior, que dá um encorajamento baseado no livro de Provérbios. O livro de Provérbios fala sobre temer a Deus. O que é temer a Deus, segundo a sua perspectiva? Capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria, é o ponto de partida. A sabedoria que Provérbios descreve não é uma sabedoria mundana, mas é uma sabedoria que vem direto de Deus, exclusivamente de Deus. Então, o ponto de partida nisso é esse temor. Mas esse temor pode ser entendido de melhor forma se a gente pensar em duas outras palavras: a ideia de referência e obediência. Reverência e obediência. Reverência por quem Deus é, por Deus ser o Criador, por ser o Todo-Poderoso, por ser Deus. E consequentemente, eu tendo esse entendimento de quem Deus é, a única outra reação é querer obedecer a Deus. Então essa referência que se torna em obediência é esse primeiro passo no caminho a conhecer a sabedoria divina, a chave para entrar nesse caminho. Sem isso, a gente não tem acesso a esse primeiro passo no caminhar da sabedoria de Deus. Bom, você que tem estudado o livro de Provérbios, tem ensinado sobre o livro de Provérbios, como você define o que é um provérbio? Olha, na verdade eu vou emprestar uma definição de Miguel de Cervantes, que diz que um provérbio é uma longa experiência numa curta sentença. Acho excelente essa definição. E realmente, temos vários provérbios no Brasil, e toda vez que você diz um provérbio, um ditado, é uma outra maneira de dizer isso, não precisa ficar explicando, porque carrega tanta profundidade de significado que realmente exige talento para construir um provérbio. Então ele consegue resumir em poucas palavras uma imensidão de experiência. Então eu acho que é uma das melhores definições que eu já vi. Música vocal. Assista agora uma apresentação feita para o videocast cristão do grupo Holy Voices cantando Eu Me Sinto Bem. Eu me sinto bem, 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 eu me sinto bem, ó meu Senhor, porque a presença de Jesus em minha vida me faz sentir bem, 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 bem. Eu posso amar, eu posso amar, ó meu Senhor, porque a presença de Jesus em minha vida me faz amar assim, ó sim, sim. Eu posso louvar, eu posso louvar, ó meu Senhor, porque a presença de Jesus em minha vida me faz louvar assim, ó sim, sim. Eu posso cantar, eu posso cantar, ó meu Senhor, porque a presença de Jesus em minha vida me faz cantar assim, ó sim, sim. Eu me sinto bem, 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 eu me sinto bem, ó meu Senhor, porque a presença de Jesus em minha vida me faz sentir bem, 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 bem. Eu me sinto bem, 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 eu me sinto bem, ó meu Senhor, porque a presença de Jesus em minha vida me faz sentir bem, 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 bem. Muito bem, palmas para os nossos irmãos. Muito bem, muito obrigado.
Frase comentada. Um futuro incerto encobre riscos não calculados, mas também oferece grandes chances de crescimento. O futuro de fato é incerto. Os riscos não podem muitas vezes até ser calculados. É claro que quem tem planos tem um cálculo prévio, pelo menos está se preparando para enfrentar os riscos não calculados. Como é que você tem enfrentado os seus tempos difíceis? Você encara como uma grande oportunidade ou simplesmente mais um problema, mais uma derrota? Encaremos então com fé em Cristo Jesus, e sem fé é impossível até agradar a Deus. Então encare os seus problemas, os dias difíceis, como chances de vitória e lute para vencer. Projeto Resgate Histórico. DVDs do Enoque desde 2004 já estão disponíveis para você ter na sua congregação. Entre em contato com o Resgate Histórico, www.resgatehistórico.com. Enoque 2010 já disponível. Voltamos com a terceira e última parte da entrevista da semana com nosso irmão Enio Latorre Júnior, que continua falando e encorajando, baseado no livro de Provérbios, entrevista gravada no CRE de 2010. Assista então essa última parte da entrevista com nosso irmão Enio Latorre Júnior. Certo. Cada livro tem uma característica, etc. O livro de Provérbios e a forma que ele é escrito também. O que precisa para poder entender essas características? Provérbios, pela natureza do que é um provérbio, ele é escrito de forma simplificada assim. Ele ilustra dois caminhos, o caminho da sabedoria e o caminho da tolice. Ele não fala sobre possíveis intersecções, mas e assim, a gente consegue criar cada coisa, cada possibilidade na cabeça, mas Provérbios só simplesmente dois caminhos, bem claro, bem definido. Ou você está no caminho da sabedoria, ou você está no caminho da tolice. Um outro aspecto importante para entender ao entrar em Provérbios é que Provérbios também, ele foca na regra. Por exemplo, tem um provérbio que diz que se você criar o seu filho bem, desde o começo, ele nunca se afastará do Senhor. Mas aí alguém pode pensar, pô, eu criei meu filho desde pequeno no Senhor e agora ele abandonou. Provérbios não tenta pensar na possível exceção, ele foca na regra. No geral, se você criar seu filho assim, ele vai permanecer em Deus. Então, se você não entende isso, você acaba lendo lá uma coisa que diz, o justo nunca sofrerá. Então quer dizer que eu não sou justo? Eu sofro. Mas o Provérbios não está pensando nesse meio termo, nessa possível exceção, nessa possível exceção temporária. A regra é essa, e Provérbio foca assim. Você segue o caminho da sabedoria, você tem as consequências boas da sabedoria, e se você caminha no caminho, se você segue o caminho da tolice, você colhe as consequências da tolice. É escrito em termos branco e preto, vamos dizer assim. Então essas coisas são importantes a gente saber de princípio, porque senão muitas vezes a gente lê Provérbios e talvez acabe entendendo algo que Provérbios não está querendo dizer. Acho que uma última pergunta, provavelmente a mais difícil. Qual é o seu provérbio favorito entre tantos provérbios, tanta sabedoria? Tantos, mas tem um que, uma das traduções, acho que é uma das traduções que simplifica um pouco as coisas, diz algo dessa ideia de que até o tolo mostra sabedoria ao ficar calado. Eu acho engraçado para começar, mas acho que traz um bom ponto, porque a sabedoria precisa ser algo que a gente está disponível a ouvir, a buscar, a entender. Mas se você está preocupado em ficar expondo o que você pensa, se você está preocupado em basicamente dizer a Deus o que ele devia fazer por você, ou como que ele devia lidar com a vida sua e assim por diante, se acaba perdendo o que a sabedoria tem a ensinar. Então o primeiro passo é mostrar uma disposição de ouvir. Então eu acho que aquele versículo é excelente. Até se você é meio tolinho, até se você é meio
meio tolo, pode mostrar uma certa sabedoria a simplesmente ficar quieto e ouvir quem realmente sabe. Certo, muito obrigado por suas aulas, muito obrigado por seu tempo, pela entrevista. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista. Vamos continuar falando sobre provérbios e outras aulas que vão ser dadas ainda pelo nosso irmão Enio, mas estamos aqui no CRE 2010 e você pode ver as pessoas passando, são bem-vindas, os irmãos estão participando aqui do CRE 2010. Fica até engraçado, não é? Vamos levar em frente, né? Mas temos mais gravações para fazer sobre o livro de Provérbios. Continuamos então num outro episódio, no outro capítulo aí, para você continuar ouvindo. O nosso irmão Enio Latorre Júnior continua falando sobre o livro de Provérbios. Obrigado. Como me converti? O nosso irmão Mozart de Recife conta sobre a sua conversão e enriquece o videocast cristão. Estamos aqui diretamente do CRE 2010, diretamente de Campinas para o videocast cristão. Meu nome é João Cruz e você tem ouvido já sobre o videocast cristão. Estamos entrevistando alguns irmãos mais, enriquecendo o conteúdo do videocast cristão. Aqui estamos com o nosso irmão Mozart, da Grande Recife, não é mesmo? São Lourenço. São Lourenço. São Lourenço. Deixa eu me perguntar rapidamente, como foi a sua conversão? Minha conversão, eu fui influenciado por um colega desde a idade de 12 anos, 13 anos, mas aí quando eu completei 20 anos, que me converti na Igreja Batista, depois conheci a Escola da Bíblia, comecei a estudar a Bíblia e me tornei simplesmente cristão. Ah, que ótimo. E agora você está trabalhando para a congregação? Trabalhando com a congregação lá em São Lourenço, pregando o Evangelho, ensinando. E isso para mim é o que preenche minha vida hoje. Ah, que ótimo. Vocês têm que trabalhos lá que vocês têm atualmente? A gente trabalha com casas, evangelismo através das casas, batendo nas portas também e trabalhando com a igreja, né? Edificando também a igreja, trabalho de casais, de jovens. Certo. Muito obrigado pela sua entrevista. Deus abençoe vocês, tanto na viagem, agora no trabalho, que começa, novamente, recomeça, né? Lá na congregação de Tinga. Deus abençoe você e a sua cidade. Tá bom. João Cruz para o Videocast Cristão. Videocast Cristão apresenta estudo em série Por que não devo deixar de ir à igreja? Com a participação de Edson Cruz via internet diretamente de Curitiba para o Videocast Cristão, assista agora a segunda aula da série de estudos Por que não devo deixar de ir à igreja? Olá, mais uma vez é um prazer estar aqui com você e estamos aqui falando diretamente para o podcast Videocast Cristão. Eu, Edson Cruz, hoje vou continuar falando sobre o pão que caiu do céu. Trata-se de uma série de estudos sobre frequência ao culto. Veja como Deus disse para Moisés, lá em Êxodo capítulo 16, versículo 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus permite muitas vezes que o seu povo passe necessidade. E muitas vezes é ensinado que fartura é bom e outras coisas assim. Mas a necessidade também nos faz enxergar a Deus. E é exatamente isso que nós devemos pensar e refletir. Que Deus está olhando por cada um de nós. E Deus sempre olhou para aquele povo do deserto como seu povo, como a sua propriedade. E a lei de Deus revela justamente isso, a intenção de passar a seu povo tudo o que era de bom. Veja quando ele diz, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. É exatamente isso que
Jesus mais tarde falou. Jesus fez essa aplicação para si mesmo. Veja também Filipenses capítulo 3, versículo 19, onde fala algo mais ou menos nessa linha de sentido, nesse pensamento. O ventre vazio, a barriga vazia, incomoda o ser humano. Mesmo sendo do povo de Deus, mesmo sendo escolhido, sendo alguma coisa assim, a pessoa com a barriga vazia, ela nem raciocina direito, não age direito e comete muitos erros. É exatamente isso que Deus quer fazer. Ele quer testar o seu povo a fazer as coisas corretas. E pense bem um pouquinho. Será que é justo com Deus quando nós murmuramos, reclamamos, mesmo sendo supridos das nossas necessidades? Então Deus, na sua imensa sabedoria, aquela que eu não possuo, que ninguém possui, cumpriu realmente sua promessa. Ele deu ao povo o maná. O maná era um pequeno pão, vamos chamar de pão branco, né? Ele tinha uma forma branca, extremamente branca inclusive, e era um alimento dado diretamente vindo dos céus por Deus, para o seu povo. Deus mostrou o seu amor e misericórdia. Deus mostrou que estava ali. Mas veja bem, tinha um detalhe nesse fornecimento de alimentos. De 6 dias, dos 7 dias que uma semana tem, 6 dias este alimento vinha do céu. Porém, no 7º dia, no caso, o sábado, como mandava a lei, o dia do descanso, eles não poderiam ir fazer essa colheita desse alimento. O sol derretia tudo que caía ao amanhecer já do dia. Quando o sol vinha, ele já derretia o maná excedente. Então era para a pessoa pegar aproximadamente cerca de 2 litros por pessoa. Então se você pegasse 4 litros, certamente o que ficasse excedente, aquilo lá iria apodrecer, iria se acabar com o sol. E veja que esse era o mandamento de Deus. Mas, porém, no sábado, como não era para a pessoa colher e tudo mais, Deus teve uma providência maior. Ele falou, na sexta-feira, que é um dia anterior ao dia do Senhor, sábado, você pegue um pouco a mais. Aí a pessoa iria lá, pegaria exatamente o dobro do que ela pegaria todo dia, e iria consumir no sábado aquela parte dobrada. Veja lá em Êxodo 16, versículo 19 e 20, onde diz: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés, guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos, cheirava mal. Aí Moisés ficou irritado com eles. E não era para menos. Então veja que Deus providenciou o maná. E hoje Deus providencia para nós o maná que desce dos céus. Quando nós nos assentamos junto de Deus para cear. Cear agradecendo as bondades, a misericórdia de Deus para conosco. E hoje através de Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Vamos refletir isso em nossa comemoração no primeiro dia da semana, o dia do Senhor. O dia de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu espero que você esteja guardando essas palavras e pensando, refletindo um pouco mais sobre o seu proceder. Faltar ao culto é muito grave. Eu espero que você esteja aproveitando esses momentos que estamos conversando sobre esse assunto para tomar uma atitude de mudança de vida em direção ao Senhor. Muito obrigado e até a próxima lição, onde nós iremos continuar tratando deste assunto, que é o pão que desceu dos céus. Edson Cruz para o podcast Videocast Cristão. Videocast Cristão Entrevista. Assista agora uma entrevista gravada no Enoque de 2010 com nosso irmão Zanata. Nosso irmão Zanata fala um pouco sobre a escola de treinamento Ser Cris.
Edson Cruz para o Videocast Cristão. Estamos aqui com o nosso irmão Zanata, um dos diretores da escola Ser Cris. Gostaríamos de saber sobre a história dessa escola e mais algumas coisas que vamos explorar de você nessa entrevista. Inicialmente queremos saber sobre o início da escola, os projetos e planos que iniciaram essa escola. O objetivo dessa escola, que começou no ano 2002, e ela foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, justamente por ser uma região central, facilitando a participação de obreiros do Brasil todo. Então, e ela está estruturada com duas partes, a parte acadêmica e a parte prática. O curso tem uma duração de 2 anos e o aluno ele fica no tempo integral, regime integral, com 2.000 horas acadêmicas e 2.000 horas práticas. O Álvaro Pestana é o professor acadêmico e também outros professores convidados participam na formação do aluno. Na parte prática, o aluno vai a campo pregar o Evangelho. E em 2002, iniciou-se uma outra congregação em Campo Grande, só com os alunos da Ser Cris. E essa congregação logo ficou independente e hoje, no ano de 2010, ela já contratou o seu próprio obreiro e ela também já enviou um irmão que foi convertido naquela congregação para a escola para receber treinamento por 2 anos. E em 2009, a escola iniciou uma outra congregação num bairro onde não tem ainda uma comunidade cristã. Então, o aluno, ele não só aprende muito na parte acadêmica, mas também ele tem a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que ele tem aprendido na parte acadêmica. Agora eu queria fazer uma propaganda nossa. Venha para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para conhecer a Ser Cris, venha nos visitar, entre em contato com a gente, nós podemos providenciar a participação desse obreiro que quiser na viagem para conhecer a escola, conhecer como funciona a parte acadêmica, conhecer a parte prática e aí então ele vê que realmente vale a pena ser treinado nessa escola de treinamento para o serviço cristão na cidade de Campo Grande. Orações pelo nosso irmão Zanata, que deve estar sendo submetido hoje, dia 13 de maio, a uma cirurgia. Maiores informações nos próximos episódios nós transmitiremos a todos os irmãos. Diretamente da Venezuela, isso mesmo, recebemos uma colaboração em vídeo da Venezuela, nosso irmão Jonathan, que faz parte de um grupo que canta música vocal, o Guataqui Boys. Ele enviou-nos um vídeo que nós vamos apresentar para você agora também, o Guataqui Boys. Assista ao Guataqui Boys cantando agora Mi Gran Dios. Quiero verte frente a frente, de ti quiero aprender. Como amarte y adorarte, pues tú mi gran Dios, adorarte es mi vida y yo vivo para ti. Cristo, deja que te quiero
Este foi o Videocast Cristão número 9. Colabore com o Videocast Cristão para que nós possamos fazer sempre um bom programa e sua colaboração certamente enriquecerá o Videocast Cristão. Videocast Cristão é a primeira revista multimídia da Igreja de Cristo no Brasil, produzida e distribuída pela internet. E você também pode participar. Visite a nossa página para saber melhor como participar, como produzir vídeos de boa qualidade, mesmo com baixo custo. Você pode usar a câmera do seu computador ou mesmo uma câmera de filmar. Visite a nossa página www.podcastcristão.com. Muito obrigado pela sua audiência ao Videocast Cristão. Visitar nossos canais de vídeo. Nós temos também uma nova página na internet, no Portal das Igrejas de Cristo, com o mesmo conteúdo. Então visite-nos também no Portal da Igreja de Cristo. Um grande abraço a todos e até o Videocast Cristão número 10.